forma também sejamos atendidos em nossas necessidades. E cada um, dentro da sua intimidade, que faça também suas orações e preces, para que neste momento nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao plano espiritual, pedir auxílio, agradecer por estarmos iniciando mais uma semana, que tenhamos um trabalho e sempre nos lembremos da importância da caridade, da solidariedade e da fraternidade. Vamos dar início às atividades da noite. Todos vocês receberam uma mensagem, a mensagem tem um número. Guardem as mensagens, porque no final nós faremos sorteio de 3 brindes. Vamos convidar o nosso companheiro Carlos, da cidade amiga, vizinha do Coelho, para que faça a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade abençoada da noite de hoje, para que possamos refletir um pouco mais a respeito dos seus ensinamentos, mais que refletir, possamos trazer esses ensinamentos para a nossa reflexão, para a nossa vivência, para o convívio nos nossos lares, na casa espírita, no trabalho, na comunidade em que estamos inseridos, para que possamos ser pessoas melhores, pessoas de bem, que buscam fazer o bem a si próprio e aqueles que trabalham contigo, que trajetam contigo. E nós possamos, na noite de hoje, abrir os nossos corações, a nossa intimidade, para que todas as energias amorosas e presentes possam entrar nos nossos corações, nos pacificando, nos iluminando, nos reunindo, nos despertando, nos ajudando a ser pessoas melhores a cada momento, a cada instante. E os ensinamentos da noite de hoje possam trazer profundas reflexões e possam ser hoje marcos das nossas vidas. Possamos mudar, pelo menos em alguma coisa, os ensinamentos da noite de hoje. E possamos refletir, levar para as nossas casas e discutir com as nossas famílias, para que todos nós, possamos um dia ser mais felizes, ser pessoas felizes no objetivo de todos nós. Essas energias do presente possam resplandecer nos nossos lares, em todos os lares daqueles que passam pelo nosso pensamento, agora neste momento. Possamos emitir nossas vibrações mais puras para aqueles que estão em necessidade, estão em desconforto, estão em dor e sofrimento. Que nós todos possamos aproveitar o máximo possível da energia do presente. Que Jesus, o Pai, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, em nome de Jesus. E hoje nós temos a grande satisfação de termos aqui conosco, mais uma vez em nossa casa, a nossa companheira Tiz e a Sato Nogueira, que desenvolve suas atividades no Centro Espírita Anésio Siqueira, da vizinha e amiga cidade de Cocorim. Pedimos a todos que envolvam-na na mais doce de vibrações de paz, de amor, de acolhimento, para que ela se sinta à vontade, possa transcorrer o seu texto, a sua mensagem, tocando profundamente os nossos corações. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue envolvendo a todos nós. Para o estudo da noite, hoje nós trouxemos do livro do Dr. Alírio de Cerqueira, Saúde Existencial, o Despertar para a Essência da Vida. Nós trouxemos o estudo da noite
baseado também no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Nesse livro, o Dr. Alírio de Cerqueira fala sobre a nossa atualidade, como nós temos vivido, como nós, como parte integrante da nossa sociedade, temos vivido. Os nossos ídolos são aqueles que estão em evidência nas redes sociais, nas paredes, nas propagandas. E nós nos espelhamos nesses ídolos e elegemos aquele que participa de academias. Aí nós somos seguidores desses que seguem, que fazem academia, que têm os corpos assim perfeitos. Ou nós escolhemos aqueles que estão antenados com a moda, com o que se usa mais, com o que as pessoas estão se movendo mais em torno desse ou aquele assunto. Então, assim, nós elegemos os nossos ídolos. Nós somos seguidores. Nós seguimos aqueles também que conhecem lugares maravilhosos, fazem viagens deslumbrantes a lugares paradisíacos. E nós seguimos essa pessoa que se mostra muito feliz nas redes sociais e a gente acredita que seguindo-os também nós vamos conquistar aquela posição naquele status. Então, nós estamos valorizando o ter, nós estamos valorizando o fazer coisas, práticas de esportes mirabolantes, né? Nós estamos valorizando tudo isso. Nós estamos valorizando também o parecer, né? Aqueles que parecem felizes, que parecem realizados. Então, esses são aqueles aos quais nós valorizamos, que nós os seguimos. E deixamos de lado, muitas vezes, aquele que muitas vezes convive conosco, mas faz um esforço danado para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor. Nós nos esquecemos que eles estão ao nosso lado muitas vezes, estão trabalhando junto conosco, estão juntos na nossa casa espírita, e nós vamos lá, isso daí é uma coisa muito normal, muito sem sentido, mas nós queremos aqueles que estão em evidência. Então, teve na nossa sociedade uma profunda inversão de valores, né? A gente dá valor para a pessoa para o que ela tem, para o que ela se mostra, para o que ela mostra ter. E muitas vezes, aquela pessoa simples, humilde, são pessoas insignificantes para nós. Né? Então, essa inversão de valores fez com que a nossa sociedade, fez com que nós nos adoecêssemos profundamente. Adoecêssemos das doenças chamadas doenças de sentido. Nosso mundo está cada vez mais evoluído, a tecnologia alcançou patamares nunca imaginados. Né? O meu pai, se vivesse numa época dessa, ia ficar deslumbrado, porque ele pegou bem o comecinho da época do celular, que era uma coisa bem grandona, né? A gente chamava de tijolo, né? Um celular bem grandão. Ele pegou o início dessa fase do
nosso celular. E onde que nós estamos hoje? A inteligência artificial está aí, ó, agindo por todo lado. A medicina, a ciência, evoluindo graças a essa tecnologia super avançada. Nós temos tratamentos de doenças que há 10, 20 anos atrás era uma sentença de morte, mas nós não temos tratamento hoje. Então, muitos diagnósticos não são mais um diagnóstico de fim, não é mais. Nós temos muitos tratamentos, muitos medicamentos. Então, mas a nossa sociedade nunca esteve tão doente como está atualmente. A venda de medicamentos controlados para depressão, para síndromes dos vários tipos, nunca foram tão comercializados como agora. O doutor Alírio chama de doenças do sentido. Nós estamos depressivos, nós estamos envolvidos no vício cada vez mais, vício de drogas, de alcoolismo, vício de medicação, né? Tem gente que você não controla no dia, parece que não consegue nem se levantar. Então, nós estamos viciados em medicamentos, estamos cada dia mais adoecidos e não deveria ser assim, não é? Porque se a tecnologia fez grandes descobertas na área da saúde, nós deveríamos estar cada vez melhor. Mas nós não estamos não, né? Por quê? Qual a origem, qual é a causa dessa doença? O pensamento e as ideias materialistas penetraram na nossa sociedade como um vírus, e isso se tornou uma verdadeira pandemia. Né? Nós vivemos para ter, para obter, para poder. Para isso nós estamos vivendo. Esquecendo, nos distanciando cada vez mais do ser espiritual que nós somos, nos distanciando cada vez mais do objetivo da nossa existência aqui, encarnados nesse planeta. Quanto mais nós nos distanciamos dessa situação de nos vermos como espíritos imortais que somos, quanto mais nós nos distanciamos desse pensamento, mais nós nos tornamos adoecidos. Então é necessário que nós individualmente, que nós coletivamente trabalhemos essa questão para buscarmos a nossa saúde física, mental e espiritual. E é disso que trata o Dr. Alírio nesse livro. Então, no livro, Dr. Alírio nos coloca que, além do nosso papel como seres vivos em um corpo físico, temos uma missão maior, espiritual, que é a nossa evolução para o amor e para a plenitude do ser. Então, nós nos utilizamos dessa nossa vida, da nossa existência, para um objetivo maior, para uma missão maior, que é uma missão espiritual, que é a nossa evolução. A nossa evolução é um ser espiritual que todos nós temos. Mas nós invertemos isso, né? A gente acha que a nossa missão, que a nossa tarefa é atendermos o nosso corpo físico, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso corpo físico. Nos esquecendo de que a nossa tarefa maior é justamente a evolução para o amor e para a plenitude, para alcançarmos a nossa felicidade.
Diz também lá no livro que todos nós temos a missão de nos tornarmos plenamente felizes. Buscar o sentido da vida, encontrar o nosso eu verdadeiro, através da busca constante de conhecimento sobre nós mesmos e do desenvolvimento dos nossos potenciais como seres espirituais que somos. Então, a nossa missão de nos tornarmos plenamente felizes depende do autoconhecimento. Né? Então, ele vai falar no livro sobre o autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos e a nossa doutrina espírita é aquela que tem um conteúdo inteiramente voltado para o nosso autoestudo, para a nossa autocompreensão. E muitas vezes, como nós achamos muito difícil penetrar dentro de nós mesmos para nós nos autoconhecermos, nós mudamos um pouquinho essa versão e tudo aquilo que foi falado para que nós mudássemos interiormente, a gente faz no exterior, porque é mais fácil, porque é menos complexo. Então, nós fazemos ações exteriores e deixamos o nosso interior de lado. Então, muitos de nós não conhecemos assim o mínimo sobre nós mesmos, mas a gente conhece o outro. A gente sabe de qual está o Tiago, como é o nosso companheiro, como que é o nosso colega de trabalho, a gente consegue falar tudo sobre ele. Mas quando nós nos perguntamos e eu, quem sou eu? Como estou agindo? A gente tem muita dificuldade, né? Até de nos autodescrever, vai fazer uma descrição de você mesmo. Né? De procurando, muitas vezes não acha uma característica que a gente consiga colocar no papel. A gente fala assim, descreva a companheira descapacitada na favela. A gente rapidinho a gente vai falar, né? Ela é bonita, ela está vestida assim, ela é assada, ela... Sabe, nós conseguimos, e a gente consegue falar, inclusive, dos problemas que ela tem, né? Ai, é muito orgulhosa, ela é muito vaidosa, ela é isso. A gente consegue escrever exatamente o que a gente consegue ver, porque a gente olha para o outro, mas muitas vezes não olhamos para nós mesmos. E aí no livro ele diz assim, a busca da nossa felicidade depende do nosso autoconhecimento, de descobrir quem realmente nós somos, descobrir os nossos potenciais, as nossas capacidades e as nossas dificuldades também, porque é aí que nós vamos trabalhar, nas nossas dificuldades. Né? Para a gente trabalhar as dificuldades, nós precisamos conhecer. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente possa alcançar essa nossa tarefa, essa nossa missão. E também desenvolvimento dos nossos potenciais como seres espirituais que somos, desenvolver virtudes, trabalhar as nossas virtudes para que nós possamos realmente cumprir com a nossa tarefa maior, que é a nossa plenitude, a nossa felicidade. Mas, pelo distanciamento que nós fazemos dessas questões do autoconhecimento, do trabalhar as nossas virtudes, que nós estamos cada dia mais infelizes, cada vez mais adoecidos. E através da parábola da porta estreita, nós vamos estudar aqui, ó. Jesus faz um convite convocação através da parábola da porta estreita. No mundo de hoje, onde nós vivemos, fazer a opção de nos autoconhecermos, de nos autoestudarmos, desenvolver virtudes, ainda significa optar pela porta estreita. Porque a porta larga, como diz aqui, ó, Jesus, através de Mateus, coloca entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram nela.
A maioria da nossa sociedade é uma sociedade adoecida. E nós podemos ver isso dentro dos nossos próprios lares, né? No nosso convívio familiar. Eu costumo conversar com pessoas e pergunto: você conhece alguém que tem algum problema de depressão, que tem algum tipo de síndrome, alguma coisa desse nível, que tome remédio controlado? A maioria das pessoas que a gente pergunta, a maioria das pessoas que nós conversamos tem dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, crianças, jovens, adolescentes, adultos e pessoas da melhor idade, né, como nós já estamos, também nos utilizando de medicamentos para depressão, para tristeza, para dormir, para acordar, para viver, para ficar mais alegre, para ficar mais esperto, ou para desacelerar um pouquinho, não é? A maioria. Então, entrar pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a gente se dispor a nos responsabilizarmos pela nossa própria felicidade é um caminho mais difícil, né? Então a gente delega a nossa infelicidade ou o nosso mal-estar para a situação, né? Porque o governo não faz nada, é porque o companheiro, porque a família não ajuda, né? Então, nós entramos para a porta larga porque é mais fácil. É mais fácil falar que você é responsável pela minha infelicidade do que eu mesma me responsabilizo. Porque se eu me responsabilizo, eu consigo tirar a solução para aquilo, né? Então, entrar pela porta larga é algo que a maioria de nós fazemos. E porque estreita a porta e apertar o caminho que leva à vida de poucos lá que é incômodo. A gente pode notar que poucas pessoas são pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, pouquíssimas pessoas. Porque poucas escolhem o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento das suas virtudes, do trabalho do bem, da responsabilidade. E também, através de João, Jesus faz um outro convite de convocação para nós, né? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não nos apanhem. Quem anda na treva não sabe para onde ir. Andai enquanto tendes a luz. A vida oferece a todos nós, em todos os momentos, várias, inúmeras oportunidades para que nós possamos trabalhar essas questões do autoconhecimento, da virtude, trabalhar a nossa tarefa, a nossa missão, que é realmente o progresso do nosso espírito imortal. Então, quando ele fala andai enquanto tem de luz, o que é que ele chama a atenção? O que é que para nós, que se a gente não trouxer para nós o ensinamento, fica difícil, né? Se a gente for ver lá no outro, mas para nós, o que pode ser esse andar enquanto tem luz? As luzes são todas as possibilidades que nós temos hoje. Nós temos a nossa saúde, nós temos a nossa inteligência, nós temos o acolhimento do lar, da família, nós temos o nosso trabalho, a possibilidade do trabalho. Enfim, nós temos inúmeras oportunidades, inúmeras chances de nós trabalharmos, caminharmos, desenvolvermos as nossas virtudes enquanto nós ainda temos essas oportunidades no nosso caminho. Por quê?
alcançar, como nós sabemos, nós dadores de Espírito sabemos que nós todos fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem o saber, e de acordo com a nossa vivência, com as nossas experiências, nós vamos adquirindo bagagem para desafios maiores, desafios mais complexos. Né? Então, todos os dias temos a oportunidade de crescimento, de evolução e de desenvolvimento. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho da má vontade, do deixa para depois, eu também mereço descanso, né? Estudar o tempo todo, ler o tempo, não, isso daí, eu já faço isso profissionalmente durante o dia, então, as minhas horas são horas de lazer. Ao invés de buscarmos ler um livro, que normalmente é dessa grossura, tipo assim, há 2.000 anos atrás, né, dessa grossura, renúncia dessa grossura. Paulo Estevam também é mais ou menos essa grossura, eu tiver o texto lá, não. Livro dessa grossura, não. Eu vou pegar conteúdo na internet, tem muito conteúdo na internet, né? E a gente vai olhando aquelas telas e realmente tem conteúdos maravilhosos, sensacionais, mas a gente sabe o que significa isso, né? A gente rapidamente lê e rapidamente nós esquecemos. Mas um livro, uma obra como Paulo Estevam, você pega, você não lê aquela obra, você vivencia aquela obra, porque você sente aqueles ensinamentos tocarem profundamente o seu ser. Mas essa é a escolha da porta estreita, porque a larga está ali na tela do celular. Né? O que eu quiser, eu acho o que eu quiser, do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Está ali, ó. Né? E é essa escolha que nós temos feito. Nada, diz Joana de Anjos, nada substitui uma leitura edificante. Nada. Nada te ensina mais do que uma leitura séria e profunda. Nada mais transforma do que você praticar boas leituras, bons estudos. Isso fica gravado no seu íntimo e você grava isso no seu ser e quando a necessidade dela surge, você consegue se fortalecer através do aprendizado adquirido nessas leituras, nesses estudos. Eu digo leituras para aqueles que têm condições, para aqueles que gostam, para aqueles que podem, e a maioria de nós podemos. Mas tem os grupos de estudo nas casas espíritas, que estudam obras, estudam a codificação espírita, que através da conversa, do diálogo, da explanação, nós conseguimos também trazer para os nossos corações todos esses ensinamentos. Refletir os ensinamentos que foram dados na noite, para que nós possamos gravar intimamente no nosso espírito mortal. Que não fique como folhas soltas da nossa mente, que amanhã nós nem lembramos do que foi tratado, do que foi falado. Merece reflexão, merece pensar, elaborar mentalmente o que significa esses ensinamentos para mim, para a minha vida. O que é vida esses ensinamentos? Então, andar enquanto tem Jesus. Porque quando chegarem a escuridão da noite, que aqui é chamado de trevas, mas pode ser chegar na época escura, onde a gente pode já ter alcançado o nosso objetivo, que a gente se utilize da escuridão das trevas para os nossos pensamentos, para as nossas reflexões, para o planejamento de uma nova oportunidade que com certeza virá para todos nós. Então, escolher, optar pela porta estreita
estreita é trabalhar para mim mesmo, para o enriquecimento do meu espírito imortal. Mas que muitas vezes nós deixamos de lado, né? Deixamos de lado, deixamos para depois. Mas aí chega o entardecer, chega o anoitecer, e ainda não caminhamos aquela nossa meta, aquele nosso objetivo ainda não foi realizado, ainda não foi buscado. Então, é como diz, né? O próprio Evangelho, aí haverá dor e ranger de dentes, pelo arrependimento do tempo perdido, pelo arrependimento de não termos aceito o presente que todos nós recebemos, que é o dia de hoje. O presente, o hoje e o agora é o presente que todos nós temos. E como disse o nosso Luiz aqui na abertura, que possamos nós nos transformarmos, nos autotransformarmos pela mensagem do Evangelho de Jesus, para alcançarmos a nossa plenitude, a nossa felicidade. Então, andar enquanto tem Jesus. Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas jovens ainda impossibilitadas, muitas vezes mentalmente, de serem autônomas, donas das suas vidas, das suas decisões, porque muitas vezes usaram mal o presente que foi dado por Deus, que foi a oportunidade do autoconhecimento, da autoeducação, de trabalhar o seu espírito imortal. Então, continuando os ensinamentos do livro, é fundamental que entremos pela porta estreita que conduz à vida. É fundamental. Se não for hoje, vai ser amanhã. Mas amanhã, talvez, a porta seja um pouquinho mais estreita do que ela está hoje. Então, aproveitemos o dia de hoje. É fundamental que entremos pela porta estreita que conduz à vida, para que as trevas não nos apanhem. E a única possibilidade disso acontecer é nos transformarmos em aprendizes da vida. Todos nós somos aprendizes da vida, aprendizes de Jesus. Diz também aqui em Mateus, né, Jesus, vinde a mim. Novamente ele nos convidando, nos conclamando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, a energia que nós gastamos, malbaratando o tempo que nós temos, a preciosidade do tempo que nós temos, é uma energia que nos cansa, que nos adoece, que faz com que a gente sinta esse fardo pesado. Mas Jesus faz esse convite: vinde a mim, para todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos aqueles que já se conscientizaram de que nós não viemos aqui a passeio, nós não viemos aqui a piquenique, nós viemos aqui para o trabalho. Nós viemos aqui para nos autoestudarmos, trabalharmos nossas virtudes, trabalharmos nossos potenciais, todos os nossos potenciais de espírito imortal que somos. Então, ele convida aos que já estão conscientes de que realmente nós viemos aqui para o trabalho, para alcançar o nosso progresso. E o aprendiz, quem é o aprendiz? O aprendiz é o transformador da vida, que quem aprende transforma. O indivíduo que assume a condição de aprendiz da vida converte-se em um transformador em busca da própria iluminação. É esse o maior compromisso
realizamos reencarnados no mundo físico. Então, nos colocarmos como aprendizes da vida, isto é, o aprendiz não faz tudo certo da primeira vez. Ele treina, ele faz novamente, ele busca se aperfeiçoar cada vez mais para que possa realmente fazer melhor de si mesmo. Esse é o aprendiz. Então, muitas vezes, o que nos amarra, o que nos segura para sairmos em busca realmente do nosso autoconhecimento é o medo de encontrarmos em nós mesmos falhas, faltas, equívocos. Mas todo aprendiz não faz certo da primeira vez, da segunda, da terceira, né? Então, nós sempre teremos chance, oportunidade de refazermos aquilo que nós não fizemos bem da primeira vez. Então, é essencial que nos tornemos aprendizes da vida, porque só quem realmente é aprendiz, quem aprende, consegue mudar, consegue transformar. E é isso que nós vamos fazer aqui, né? Nos auto-iluminarmos, transformarmos a nossa existência numa existência plena de luz e de realizações. O que traz a ação transformadora na nossa vida? Como nós trabalhamos essa ação de aprendiz que nos transformamos, nós, diante das adversidades da vida, temos uma postura proativa, isto é, não ficamos esperando que a vida vá nos levar, né? Nós agimos, nós não vamos esperar chegar no amanhecer para a gente dizer, olha, eu devia ter feito isso. Nós vamos agir, nós vamos ter atitudes positivas diante da vida. Então, vamos nos responsabilizar para o trabalho de aperfeiçoamento de nós mesmos. Vamos aguardar que a vida venha nos fazer as mudanças. Nível de autoconhecimento elevado. Então, quanto mais nós vamos trabalhar nessa questão, mais nós vamos nos autoconhecendo, conhecendo a nós mesmos. Vamos saber também nos orientar no processo de mudança. Vamos saber aonde é que nós precisamos mudar, onde é que nós precisamos melhorar, quais as questões que ainda desconheço e preciso procurar entender, saber um pouquinho melhor. Sabe onde está e onde quer chegar. Isso é muito importante, né? Nós sabemos que nós ainda não somos mestre é Jesus, né? Jesus é o mestre, nós somos seus aprendizes. Precisamos saber onde nós estamos e quais os conhecimentos devemos adquirir para que realmente a gente possa realizar o que viemos fazer. É o verdadeiro aprendiz da vida, então, aquele que sabe onde está e onde quer chegar. Depois que nós passamos por essa fase de auto-iluminação, de auto-transformação, nós nos tornamos, através das ações, o iluminador. O iluminador é aquele, depois de ter superado o nível de todas as formas angelizes. É o último estágio de evolução, no qual a criatura verifica-se após realizar toda a transformação interior, para a partir daí a iluminar o caminho de outras pessoas. E esse iluminador, essa condição, é a condição de Jesus, aquele que se auto-ilumina profundamente, aparou todas as suas arestas e se tornou um iluminador, aquele que ilumina as nossas vidas, que vem clarear os nossos caminhos. Ele é o nosso modelo de guia e deixou, através do seu evangelho, o código de moral, de conduta, para que a gente possa seguir também. É essencial que reflitamos que a vida em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é sempre um convite para o despertar do Cristo
essência divina manifesta em cada um de nós. É para desenvolver esse Cristo interno que nós reencarnamos. Então, em todas as oportunidades, em todas as violências das nossas vidas, sejam nos desafios mais dolorosos, mais difíceis que tenhamos que passar, sempre é um convite para que nós deixemos transparecer o Cristo interno que habita dentro de nós como filhos de Deus. Todos nós trazemos essa essência. Preciso é que nós trabalhemos, que nós burilemos essas nossas imperfeições para que nós possamos nos auto-iluminar. E assim como Cristo, fazer o que ele fazia. Iluminar o caminho daqueles que percorrem a caminhada comigo. Então, que nós possamos, todos nós, refletir em torno da grande necessidade desse auto-encontro, dessa auto-iluminação, de buscar realmente a nossa saúde mental e espiritual, para que possamos caminhar enquanto temos a oportunidade. Que nós possamos, que nós ainda temos condições para refletir, para buscar, para interagir com as pessoas que estão ao nosso redor e aprendermos cada vez mais a sermos pessoas melhores, pessoas mais virtuosas. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que todos nós possamos refletir realmente na importância do estudo, na importância do autoestudo e a casa espírita como essa escola de almas e corações, esse abrigo de almas e espíritos é o local apropriado, é o local preparado para que nós, reunidos como nós estamos, busquemos a mensagem de Jesus para que ela possa penetrar os nossos corações, que possamos nos auto-iluminar e auto-transformar para cada dia estarmos melhores e mais felizes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje. Vamos agora trabalhar os passes. Convidamos os médiuns passistas para ficarem posicionados e convidamos o nosso companheiro Ciro para que faça a direção e a orientação aos passistas com relação ao local e com relação ao espaço que cada um ocupará. E agora nós vamos pedir para que a nossa irmã, a Dirce, faça a prece durante a direção dos passes. Jesus, mais uma vez, queremos agradecer pela oportunidade bendita da noite, agradecer por esses momentos de luz, paz e harmonia que todos nós sentimos.
gostaríamos, Jesus, de ser melhor para enviar a Ti, Jesus, aquele pequeno bem que já sentimos, que as nossas migalhas do bem que já conseguimos sentir e doar nos nossos corações, possa chegar a Ti, para que através dos bons Espíritos, os Teus emissários, possas transformar essa pequena migalha em pão, para alimentar as nossas almas famintas de luz, de paz, famintas de saúde espiritual, mental e física. Que essas migalhas, Jesus, se transformem em água viva para descedentar aqueles de nós que buscamos muitas vezes acabar a nossa sede nos exageros, na prepotência, no orgulho, na vaidade. Que possa Jesus envolver a todos nós com o seu abraço fraterno, com o seu abraço de luz e de amor, para que, fortalecidos, Jesus, nos transformemos nos seus trabalhadores, aonde estivermos colocados, nos lares em desarminho, nos hospitais em busca da saúde física, nos abrigos das crianças abandonadas, dos idosos, que possamos, Jesus, sermos as tuas mãos envolvidas no trabalho do bem. Que cada um de nós possamos receber lá do alto as energias curadoras através da paz, da boa vontade daqueles que trabalham no bem. E assim, Jesus, fortalecidos pelo teu amor e pela tua luz, possamos amanhã sermos melhores do que estamos hoje, amparados pela tua luz de amor e de fraternidade. Que assim seja, em teu nome, Jesus. Meus irmãos, nós vamos agora ao sorteio de 3 brindes que estão na noite. Então, nós vamos pedir para que a Dirce fale o número de 1 a 47. Número 21. Trinta e três.
45. Pode soltar. 46. Já foi. 30. Número 30. Nós agradecemos a Dirce, agradecemos ao Luiz Carlos por terem vindo aqui conosco, por terem compartilhado um assunto importante que serve para a nossa reflexão e para que nós coloquemos no nosso dia a dia, de forma alopática, homeopática, façamos os nossos tratamentos e busquemos o autoconhecimento necessário para que nós nos melhoremos e nos coloquemos em sintonia com o plano espiritual, já que todos nós estamos aqui para crescermos, evoluirmos, sempre em nome do amor. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez a Luiz Carlos Adilson, retorno abençoado, protegido para vocês. E agora nós vamos para a nossa pracinha, tomarmos água frutificada, tomarmos um chá, e vale lembrar que também nós temos os produtos oferecidos na padaria. Quem puder, ao levar um quitute para casa, vai colaborar com as nossas crianças. Boa noite a todos, uma semana abençoada, que Jesus Cristo nos abençoe hoje. Até a próxima semana.